Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Deputada Mariana Aiveca. De facto, a contratação deste Sr. António Borges revela bem aquilo que são as opções políticas deste Governo, nomeadamente em matéria salarial, quando já tem aprovado e continua esse rumo a aprovar um conjunto de medidas que paulatinamente conduzem à redução progressiva dos salários dos portugueses. Ainda hoje, o Conselho das Finanças Públicas referia que para os funcionários públicos previa-se uma redução de cerca de 40% das suas remunerações. Explica bem e sintetiza bem aquilo que são as pretensões deste mesmo Governo e quão encapotado está também as várias declarações que vamos ouvindo de que não, o Governo não vai reduzir salários, de que não, o Governo está preocupado com os desempregados e que está preocupado com os jovens desempregados, tendo já apresentado um conjunto de medidas que não vão resolver problema nenhum. Aliás, a questão referente à taxa social única, em que cria benefícios para um conjunto de empresas em que contratem jovens trabalhadores, mas que principalmente contratem jovens trabalhadores qualificados com baixos salários, porque o incentivo é a contratação com baixos salários, de precariedade e de instabilidade. Taxa social única é essa que é o dinheiro dos trabalhadores, que é dinheiro que está a ser retirado aos trabalhadores para as reformas, para as pensões, para o subsídio de desemprego, para o conjunto de apoios e prestações sociais. Por isso está bem claro e espelha as várias medidas que cada vez mais evidenciam as opções claras, quer das medidas que vão sendo implementadas pelo Pacto de Agressão, subscrito por PS, PSD e CDS, quer um conjunto de medidas de austeridade deste mesmo Governo, que é penalizar e, de facto, atacar cada vez mais os rendimentos de trabalho, retirar os direitos dos trabalhadores para manter intocáveis e para concentrar essa sua riqueza no grande patronato e nos grupos económicos. Tem a palavra a Sra. Deputada Paula Santos. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, agradeço a sua questão, mas não vale a pena o PSD vir aqui numa tentativa de se afastar deste conjunto de declarações de António Borges como se não tivesse nenhuma responsabilidade ou como se não tivesse nada a ver com o assunto, porque a verdade é que as afirmações de António Borges responsabilizam também o Governo. Apesar do Governo vir aqui dizer e do PSD vir aqui dizer que não é essa a política do Governo e não é essa a pretensão por parte do PSD, mas já lá iremos, Sr. Deputado. Mas isto também diz o conjunto de questões e de afirmações que o Sr. Deputado aqui referiu, também diz muito daquilo que é o comportamento por parte do PSD. Quando dá jeito, contratam e o Sr. António Borges é contratado e equiparado a ministro. Quando não dá jeito, é contratado e equiparado a um quadro superior. Isto é consoante as luas, ou consoante o momento político, ou consoante também aquilo que é o fato do PSD, de facto, estar amarrado a estas políticas, mas querer transmitir e enganar os portugueses como se estivesse muito preocupado com a sua situação económica, com a situação de pobreza e com os desempregados. O Sr. Deputado falou dos acordos da concertação social, mas, Sr. Deputado, onde é que está o cumprimento do acordo que previa o aumento do salário mínimo nacional, que PS, PSD e CDS rejeitaram aqui nesta Assembleia da República? Onde é que está essa preocupação? Porque não aprovaram e porque não se implementou o aumento do salário mínimo para os trabalhadores, tendo em conta que há cada vez mais trabalhadores a oferirem o salário mínimo no nosso país. Mas, Sr. Deputado, a verdade é que as políticas do PSD e do CDS, que têm tido o apoio do PS, e quando o PS foi governo, tiveram o apoio do PSD e do CDS, ou seja, estamos todos a falar aqui da troika nacional e da unidade entre estes três partidos em relação a estas matérias, políticas concretas deste Governo para reduzir o salário dos trabalhadores, o corte nas horas extraordinárias, reduz ou não reduz o salário dos trabalhadores, o roubo no subsídio de férias e no subsídio de Natal, reduziu ou não reduziu o salário dos trabalhadores, como também o conjunto de medidas que este Governo impôs agora aos trabalhadores portugueses, com as alterações ao Código de Trabalho, e o que é que vão significar no concreto na vida destes trabalhadores. É, de facto, menor poder de compra, menor salário e mais dificuldades. O que este Governo está a promover é, de facto, a distribuição e o alargamento da pobreza para quem trabalha no nosso país.
Tem a palavra a Sra. Deputada Paula Santos para responder. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, parece que o CDS está aqui numa clara contradição, porque suporta o Governo, está de acordo com a contratação de António Borges para ser o consultor para as privatizações, para as parcerias público-privadas, mas depois vem aqui dizer nós não concordamos com essas declarações. E então, se não concordam e se atribuem tais responsabilidades a António Borges, por que não o demitem? Porque não o demitem, porque ele está a comprometer e está também a responsabilizar o Governo relativamente a estas mesmas declarações para reduzir os salários. Mas, Sr. Deputado, digo-lhe mais, parece que há também aí, se calhar, uma contradição entre PS e PSD pelas palavras que ouvimos agora, entre PSD e CDS pelas palavras que ouvimos do Sr. Deputado. Porque o Ministro Vítor Gaspar tem dito que para chegarmos, ou seja, para atingirmos e para que Portugal possa sair desta situação, será necessário reduzir os custos unitários de trabalho, isto é, ter salários mais baixos. O seu Governo, é o seu Governo que defende e considera que é inevitável que os salários reduzam. Mas, Sr. Deputado, como é que é possível? Não há mais produtividade, nem há mais competitividade com salários baixos. Não há desenvolvimento do país com salários baixos. Aliás, o que o seu Governo está a fazer, e isso nós não estamos disponíveis, nem contam com o PCP, é afundar o país, é levar as pessoas para o empobrecimento, é aumentar as desigualdades e é criar mais dificuldades e mais pobreza entre os portugueses. Para isso, claramente não contam com o PCP. Contam com o PCP, sim, para o desenvolvimento, para apostar na produção nacional, porque para haver produtividade é preciso haver investimento, é preciso haver inovação, é preciso haver aposta na formação dos trabalhadores, é preciso reforçar salários, reformas e pensões e garantir os direitos da nossa população. É esse o rumo, aumentar o salário mínimo nacional, pôr o país a produzir e não como os senhores estão a fazer, que é de facto cada vez mais levar o nosso país para o declínio nacional, para favorecer os interesses de uma pequena minoria, os grandes grupos económicos e o setor financeiro, que em todo este processo, em todas estas medidas de austeridade que estão a ser aplicadas, são sempre aqueles que se mantêm intocáveis e são aqueles a quem não são apontadas responsabilidades perante o país e quem tem responsabilidades na situação em que o país se encontra. Por isso, Sr. Deputado, com o PCP não contam para afundar o país, contam sim para defender os trabalhadores, para valorizar o salário mínimo nacional e para que o país possa sair da situação em que está, mas com progresso, com desenvolvimento e com investimento.